Sócrates, agora imagine a nossa natureza, segundo o grau de educação que ela recebeu ou não, de acordo com o quadro que vou fazer. Imagine, pois, homens que vivem em uma morada subterrânea em forma de caverna. A entrada se abre para a luz em toda a largura da fachada. Os homens estão no interior desde a infância, acorrentados pelas pernas e pelo pescoço, de modo que não podem mudar de lugar nem voltar a cabeça para ver algo que não esteja diante deles. A luz lhes vem de um fogo que queima por trás deles ao longe, no alto. Entre os prisioneiros e o fogo há um caminho que sobe. Imagine que esse caminho é cortado por um pequeno muro, semelhante ao tapume que os exibidores de marionetes dispõem entre eles e o público, acima do qual manobram as marionetes e apresentam um espetáculo. Glauco. Entendo. Sócrates. Então, ao longo desse pequeno muro, imagine homens que carregam todo tipo de objetos fabricados, ultrapassando a altura do muro. Estátuas de homens, figuras de animais, de pedra, madeira ou qualquer outro material. Provavelmente, entre os carregadores que desfilam ao longo do muro, alguns falam, outros se calam. Glauco. Estranha descrição e estranhos prisioneiros. Sócrates. Eles são semelhantes a nós. Primeiro, você pensa que, na situação deles, eles tenham visto algo mais do que a sombra de si mesmo e dos vizinhos que o fogo protege na parede da caverna à sua frente? Glauco. Com isso, seria possível, se durante toda a vida eles estão condenados a ficar com a cabeça imóvel? Sócrates. Não acontece mesmo com objetos que desfilam? Glauco. É claro. Sócrates. Então, se eles pudessem conversar, não acha que nomeando as sombras que veem, pensariam nomear seres reais? Glauco. Evidentemente. Sócrates. E se, além disso, houvesse um eco vindo da parede diante deles quando um dos que passam ao longo do pequeno muro falasse, não acha que eles tomariam essa voz pela da sombra que desfila à sua frente? Glauco. Sim, por Zeus. Sócrates. Assim sendo, os homens que estão nessas condições não poderiam considerar nada como verdadeiro, a não ser a sombra dos objetos fabricados. Glauco. Não poderia ser de outra forma. Sócrates. Veja agora o que aconteceria se eles fossem libertados de suas correntes e curados de sua desrazão. Tudo não aconteceria naturalmente, como vou dizer? Se um desses homens fosse solto, forçado subitamente a levantar-se, a virar a cabeça, a andar, a olhar para o lado da luz, todos esses movimentos o fariam sofrer. Ele ficaria ofuscado e não poderia distinguir os objetos, dos quais via apenas as sombras anteriormente. Na sua opinião, o que ele poderia responder se lhe dissessem antes que ele só via coisas sem consistência, que agora ele está mais perto da realidade, voltado para objetos mais reais e que está vendo melhor? O que ele responderia se lhe designassem cada um dos objetos que desfilam, obrigando-o com perguntas a dizer o que são? Não acha que ele ficaria embaraçado e que as sombras que ele via antes lhe pareciam mais verdadeiras do que os objetos que lhe mostram agora? Glauco, certamente ela lhe pareceria mais verdadeira. Sócrates. E se o forçasse a olhar para a própria luz, não acha que os olhos lhe doeriam? Que ele viraria as costas e voltaria para as coisas que pode olhar e que as considera verdadeiramente mais nítidas do que as coisas que lhe mostram? Glauco. Sem dúvida alguma. Sócrates. E se o tirarem de lá à força, se o fizessem subir o íngreme caminho montanhoso, se não o largassem até arrastá-lo para a luz do sol? Ele não sofreria e se irritaria ao ser assim empurrado para fora? E chegando à luz, com os olhos ofuscados pelo brilho, não seria capaz de ver nenhum desses objetos que nós afirmamos agora serem verdadeiros. Glauco. Ele não poderá vê-los, pelo menos nos primeiros momentos. Sócrates. É preciso que ele se habitue para que possa ver as coisas do alto. Primeiro, ele distinguirá mais facilmente as sombras, depois as imagens dos homens e dos outros objetos refletidos na água, depois os próprios objetos. Em segundo lugar, durante a noite ele poderá contemplar as constelações e o próprio céu, e voltar a olhar para a luz dos astros e da lua mais facilmente que durante o dia para o sol e para a luz do sol. Glauco, sem dúvida. Sócrates. Finalmente ele poderá contemplar o sol, não o seu reflexo nas águas ou em outra superfície lisa, mas o próprio sol, no lugar do sol, o sol tal como é. Glauco, certamente. Sócrates, depois disso, poderá raciocinar a respeito do Sol, concluir que é ele que produz as estações e os anos,
que governa tudo no mundo visível e que é, de algum modo, a causa de tudo que ele e seus companheiros viam na caverna. Glauco, é indubitável que ele chegará a essa conclusão. Sócrates, nesse momento, se ele se lembra de sua primeira morada, da ciência que ali se possuía e de seus antigos companheiros, não acha que ficaria feliz com a mudança e teria a pena deles? Glauco, claro que sim. Sócrates, quantas honras e louvores que eles se atribuíam mutuamente outrora, quantas recompensas concedidas àquele que fosse dotado de uma visão mais aguda para discernir a passagem das sombras na parede e de uma memória mais fiel para se lembrar com exatidão daquelas que precedem certas outras ou que lhe sucedem as que vêm juntas e que, por isso mesmo, era o mais hábil a conjecturar a que viria depois, acha que nosso homem teria inveja dele, que as honras e a confiança assim adquiridas entre os companheiros lhe dariam inveja? Ele não pensaria antes, como herói de Homero, que mais vale viver como escravo de um lavrador e suportar qualquer provocação do que voltar à visão ilusória da caverna e viver como se vive lá? Glauco, concordo com você. Ele aceitaria qualquer provação para não se viver como se vive lá. Sócrates, reflita ainda nisto. Suponha que esse homem volte à caverna e retorne seu antigo lugar. Dessa vez não seria pelas trevas que ele teria os olhos ofuscados ao vir diretamente do sol? Glauco, tanto quanto sou capaz de compreender-te, concordo contigo. Sócrates, e se ele tivesse que emitir de novo um juízo sobre as sombras e entrar em competição com os prisioneiros que continuaram acorrentados? Enquanto sua vista ainda está confusa, seus olhos ainda não se recompuseram. Enquanto lhe deram um tempo curto demais para acostumar-se com a escuridão, ele não ficaria ridículo? Os prisioneiros não diriam que depois de ter ido até o alvo, voltou com a vista perdida, que não vale mesmo a pena subir até lá? E se alguém tentasse retirar os seus laços, fazê-lo subir, você acredita que se pudessem agarrá-lo e executá-lo, não o matariam? Glauco, ele não poderá vê-los pelo menos nos primeiros momentos. Sócrates, é preciso que ele se habitue para que possa ver as coisas do alto. Primeiro, ele distinguirá mais facilmente as sombras. Depois, as imagens dos homens e dos outros objetos refletidas na água. Depois, os próprios objetos. Em segundo lugar, durante a noite, ele poderá contemplar as constelações e o próprio céu, e voltar o olhar para a luz dos astros e da lua mais facilmente que durante o dia para o sol e para a luz do sol. Sócrates, e se ele tivesse que emitir de novo um juízo sobre as sombras e entrar em competição com os prisioneiros que continuaram acorrentados? Enquanto sua vista ainda está confusa, seus olhos ainda não se recompuseram. Enquanto lhe deram um tempo curto demais para acostumar-se com a escuridão, ele não ficaria ridículo? Os prisioneiros não diriam que depois de ter ido até o alvo, voltou com a vista perdida, que não vale mesmo a pena subir até lá? E se alguém tentasse retirar os seus laços, fazê-lo subir, você acredita que se pudessem agarrá-lo e executá-lo, não o matariam? Glauco, tanto quanto sou capaz de compreender-te, concordo contigo. Na lenda grega, Édipo, filho de Laio e Jocasta, era o rei de Tebas, a cidade que fora assolada por uma peste. Ao consultar o oráculo de Delfos, Édipo descobriu algo trágico sobre a sua vida. Ele foi amaldiçoado pelos deuses. Ele estava destinado a casar com sua mãe, com quem teve 2 filhos e 2 filhas, e a matar seu pai, o rei que governava a cidade antes de Édipo. Após saber a verdade, sua mãe mulher se enforcou e Édipo, envergonhado de seus atos, perfurou os próprios olhos. Tudo começou quando seu pai teve um filho com Jocasta. Um dos oráculos já lhe tinha avisado sobre seu destino trágico, ser morto por seu próprio filho. Depois do nascimento da criança, Laio se arrepende. Pede para um de seus servos abandonar o bebê no Monte Citerão, com os pés amarrados numa árvore. Entretanto, ele foi encontrado por um pastor e acabou sobrevivendo, sendo adotado pelo rei de Corinto, Pólibo, que o considerou seu próprio filho. Já adulto, Édipo decide abandonar Corinto e ir a Tebas consultar oráculo, que o revela sobre sua maldição: matar seu pai e casar com sua mãe. Desconsolado com a revelação, segue em direção à cidade e, no meio da sua jornada, acaba matando seu pai por uma discussão que tiveram numa encruzilhada. Além disso, encontrar a esfinge na porta da cidade de Tebas, ser mitológico metade leão e metade mulher. A esfinge aterrorizava grande parte do povo tebano com seus enigmas, posto que quem não adivinhasse era devorado por ela. Todavia,
Édipo acerta a pergunta feita por ela, e por fim, ela acaba se matando. Esse fato tornou-o um herói e assim foi eleito o novo rei de Tebas. O enigma proposto pela esfinge foi: qual é o animal que de manhã tem 4 pés, 2 ao meio-dia e 3 à tarde? Sem hesitar, Édipo responde que essa figura é um homem. Isso porque na infância engatinha. Na idade adulta, anda ereto, com os 2 pés, e não na velhice necessita da bengala, o terceiro pé, para se apoiar. Giges era um pastor que servia em casa do que era então soberano da Lídia. Devido a uma grande tempestade e tremor da terra, rasgou-se o solo e abriu-se uma fenda no local onde ele apacentava o rebanho. Admirado ao ver tal coisa, desceu por lá e contemplou. Entre outras maravilhas que para aí fantasiam, um cavalo de bronze oco com umas aberturas, espreitando através das quais viu lá dentro um cadáver, aparentemente maior do que um homem, e que não tinha mais nada senão um anel de ouro na mão. Arrancou-lhe e saiu. Ora, como os pastores se tivessem reunido, de maneira habitual, a fim de comunicarem ao rei, todos os meses, o que dizia a respeito dos rebanhos, Giges foi lá também com o seu anel. Estando ele, pois, sentado, meio dos outros, deu por acaso uma volta ao engaste do anel para dentro, em direção à parte interna da mão, e, ao fazer isso, tornou-se invisível para os que estavam ao lado, os quais falassem dele como se estivesse ido embora. Admirado, passou de novo a mão pelo anel e virou para fora o engaste. Assim que o fez, tornou-se visível. Tendo observado esses fatos, experimentou a ver se o anel tinha aquele poder, e verificou que se voltasse o engaste para dentro, se tornava invisível, e se voltasse para fora, ficava visível. Assim o Senhor de si, logo fez com que fosse um dos delegados que iam junto ao rei. Vê-la chegando, seduziu a mulher do soberano. E com auxílio dela, atacou-o e o matou, e assim se tomou o poder. Antígona é uma peça que fala sobre o dever que o ser humano tem para com Deus, que é anterior àquele que tem para com o Estado. A personagem principal, Antígona, quer enterrar de maneira digna e de acordo com a religião o seu irmão Polinice. Porém, essas atitudes contrariam as ordens do rei Creonte, o qual havia determinado que o corpo de Polinice deveria ser exposto às aves do céu e aos cães na terra. Antígona fica sabendo da determinação de Creonte e grita: ele não tem o direito de me coagir e abandonar aos meus. Com esse grito, ela resolve ir contra as ordens do rei de Tebas. Antígona sepulta o irmão, mas é detida pelos guardas de Creonte, que havia dado ordem para que observasse se alguém iria ter a audácia de enterrar Polinice. Cátia, ela é levada até a presença do rei, e esse a interroga para saber qual o motivo dela ter agido com tamanha coragem, contrariando uma determinação do próprio rei. Ela é levada até a presença do rei, e esse a interroga para saber qual o motivo dela ter agido com tamanha coragem, contrariando uma determinação do próprio rei. É aí que está a principal questão a ser debatida. Não somente nessa peça, mas ao longo da história humana. Devemos obedecer antes à lei divina ou à lei dos homens? Antígona sabe que não havia nenhuma lei por parte dos deuses que a impedissem de agir da maneira que agiu, o que somente um capricho de um tirano havia estabelecido, que dar sepultura ao morto que não agradava haveria de ser crime. Antígona não titubeia e escolhe a lei eterna. Ela diz para sua irmã: Antígona faz sacrifício vendo seu ato como subespécie Arcanitatis, não teme as ameaças de um tirano que só pode agir sobre o presente. A Creonte não basta os avisos vindo do seu filho, do povo e do velho Tiresias para que perdoasse Antígona.
Como ele se identifica com o Estado e se julga dono de uma sabedoria superior, ele vai até o final com seus erros. No final, termina por pagar um alto preço por ter desafiado a vontade divina. Como sempre fui por ele, com ele repousarei no túmulo, com alguém a quem amava, e meu crime será louvado, pois o tempo que terei para agradar aos mortos é bem mais longo do que o consagrado aos vivos.